Olá, pessoal, começando mais um M. E hoje, meus amigos e colegas aqui do M, por favor, eita nós, eu estou gravando pela primeira vez, participando do programa com o smartphone, geralmente é no PC. Meu amigo Davi e Márcio, vocês que têm mais habilidade com o smartphone, eu estou achando que esse treco vai cair, mas bem-vindos aí, meus colegas, o que vocês contam? Eu vou apresentar já o nosso convidado, que o nosso convidado hoje é muito interessante, meus amigos. Isso aí, tamo junto. Você vai, se entrar ligação, você recusa, fica aqui com a gente, não atende não. É o seguinte, hoje o programa especial, temos aqui até um inscrito no canal. Olha só como é que é bom ser inscrito nesse canal. A gente traz para participar aqui, então você aciona o sininho da notificação. Para quem sabe, você vai estar aqui conversando com a gente também, né, Márcio? Conta aí pra gente. É verdade. Comenta, se inscreve, ativa o sininho, faça isso, por favor, faça isso. A gente está crescendo pra caramba aí, número de programas, número de audiência, e número de inscritos a gente vai crescendo, mas muito pouquinho. Aí você deve estar se perguntando agora, nossa, esse moleque aí é um prodígio, é um gênio, deve ser um empresário. E nosso programa é de empreendedorismo, entretenimento e marketing, né? Afinal de contas, já que a gente trata desse assunto, a gente só traz pessoas relacionadas a esse assunto. E aí talvez você descubra ao longo do programa que esse cara não tem uma empresa que vale bilhões de dólares. Então, por que ele está aqui? Por que ele está aqui? Porque, meu amigo, esse cara é o mais importante da sua vida. Você sabe quem ele é? Ele é o consumidor. Ele é o cara que compra o seu produto. E vou te falar, ele é o cara que compra o seu produto online. Exatamente isso, meu amigo. Conheça esse cara. Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Não é isso aí, Antônio? Sim, é verdade. Bom, bem-vindo, Antônio. Pera aí, rapaz, eu nem apresentei ele, você está batendo papo. De falar todo mundo ao mesmo tempo. Vocês acham que isso aqui é mesa redonda da Fox, para vocês falarem todo mundo junto? Pô, eu fiz isso. Tira a pilha Tira o Márcio da tomada. Tira o Márcio da tomada. Vamos apresentar ele. Antônio Pedro Lacer Amorim, 16 anos, aluno do 2º ano do ensino médio. E como o nosso amigo que está ligado hoje em 220 bem falou, é aquele nosso consumidor tradicional, nosso espectador, né? O perfil do espectador do YouTube tem muito a ver. Inclusive, já falou pra gente aqui em off que assiste o programa, e a gente achou bem interessante ter esse outro lado também, né? Trazer esse outro lado, inclusive do estudante, né? Estudante do ensino médio, a gente vem batendo muito na importância da educação, então vamos trocar uma ideia com ele aqui, saber como anda, né? Pelo lado do estudante, a gente fala muito aqui pelo lado do empresário, do professor, mas pelo lado do estudante, como ele está vendo tudo isso acontecendo aí, a pandemia, como é que está sendo o ensino online, né, se ele se adaptou bem, provavelmente deve ter se adaptado, né? O difícil é a gente que é mais coroa, né, Márcio? Tô fora, tô jovem. Então, assim, vamos lá, vamos começar a aquecer. Bem-vindo, Antônio Pedro, tudo bom com você, cara? Como é que você está passando a quarentena? Tudo certo, né? Né? A gente que é favorecido tá bem, né? A gente que não tá preso num cubículo 2x2, né? 3x3, mas ainda assim tá difícil, né? Nunca é fácil. É verdade. Bom, meus amigos, vamos lá, vamos começar a sabatina de perguntas para esse nosso jovem mancebo. Diga lá, Davi, aí, diretamente de Portugal. Aí, Antônio, quarentena é que nem férias ou como é que funciona isso na prática, cara? Fala aí. Para quem quer repetir de ano é férias sim, né? Porque... Não, assim, claro que eu tenho amigos de todos os tipos, de todas as tribos. Tem amigos que são estudiosos, tem amigos que não são estudiosos. Se quiser citar nomes, pode, tá, Antônio? Quanto mais nomes, melhor. Vou tomar uma coça quando voltar. Mas é isso, né, cara? É sempre uma mistura de... Porque mais do que nunca agora, a escola já
largou a mão, né, de tentar fazer algo que não tenha consulta, a galera vai colar, então eles liberam a consulta e aumentam o nível das avaliações, mas não é férias, não. Eu diria, inclusive, que é pior do que a própria escola, porque a minha experiência como estudante, eu não sou um famoso CDF, eu não fico estudando igual um louco, eu presto atenção nas aulas, quando chega o período de prova eu dou aquela estudada, consigo ter um bom rendimento. Agora, quando a gente não tem aula, que a gente não é literalmente obrigado a estar ali, é normal. O professor faz aquela chamada no meio da aula, metade da turma muitas vezes nem responde, dependendo da aula, entendeu? A galera liga o Meet, né, que a gente usa, do Google, e vai dormir, vai jogar videogame, entendeu? É muito isso. Ô, Antônio, sala de aula... Vai lá. Vai lá, Davi. Como é que é a avaliação? Pelo seguinte, porque na escola, na faculdade também, muitas vezes você não pode usar uma calculadora para você fazer uma prova de matemática, não pode consultar o telefone para você ver alguma informação, mas na vida real, cara, a gente faz cálculo na calculadora. Se a gente tem alguma dúvida, a gente joga no Google. E aí, na escola, na universidade, não pode, mas agora pode, porque como é que vão controlar isso? Não tem como. Como é que eles estão fazendo para te avaliar, sendo que você pode utilizar recursos tecnológicos? Pô, chamar calculadora de recurso tecnológico no dia de hoje, caramba, né? Mas como é que eles fazem para tentar te controlar a não usar isso? Ou eles já desistiram e tem outra forma de avaliação? Como é que é isso? Cara, a real é que eles já desistiram, né? Mas tem uma questão que eles... É isso, depende muito da matéria. Tipo, redação. Redação é difícil você colar. Claro que tem aqueles conectivos que a gente, no meio de uma prova, aquelas pessoas que sentem muita ansiedade, muita tensão no meio da prova, vão acabar esquecendo, que é só olhar no caderno. Mas, tipo, matemática, muitas vezes, o que os professores, que quando a gente já fez avaliação de matemática, por exemplo, quando acaba a avaliação, eu vou ver, pô, eu acertei. A gente pega a questão e joga na internet. Não tem na internet. Porque eles sabem que a gente vai jogar na internet e a gente descobrir em 2 segundos. Então, eles tendem a... Estão fazendo mais do que nunca, criar questões, muitas vezes. Mas, no final das contas, não tem como não colar. Diz, caraca, tá no meio da prova, se a matéria inteira esqueci a fórmula, perdi a questão. Isso não acontece no ensino online. Eles já desistiram, não tem muito como controlar. Ah, todo mundo tem que ficar no Meet e se desligar a câmera. Eu pego meu celular aqui e ponho aqui na tela. Vocês, pô, pronto, esquece. Bem, é isso, mas é difícil. Vou fazer uma pergunta, Antônio. Vocês acompanham algum influencer que tenha essa pegada educacional no YouTube ou no Instagram? Tem algum moleque aí que está se destacando fazendo isso, ensinando alguma coisa, dando dicas de como estudar nessa quarentena? Vocês pegaram alguma coisa nesse sentido aí online? De professor, você quer dizer, né? Ou mesmo influencers, gente que está disposta aí a, sei lá, a dar algumas dicas de qual é o melhor método de você estudar nesse tempo aí de quarentena, de isolamento social. Tem alguém fazendo esse tipo de trabalho? Vocês não acharam ainda ninguém fazendo esse tipo de trabalho? Cara, assim, por exemplo, tem várias matérias que a gente às vezes acaba ficando com uma dúvida quando o professor falou. Aí, cara, assim, não diria um influencer, um cara, não, porque se você estudar de tal maneira, mas aula online, videoaula, assim, tá reinando, assim, às vezes, pô, tem uma matéria que... Pô, eu não sou santo também, às vezes eu acordo de manhã, tô lá e pum, caio no sono e eu, caraca, perdi a aula. Isso acontece, às vezes não é nem por maldade, às vezes, sabe, é difícil regular os seus horários quando você tá em casa. Aí eu vou lá, vejo uma videoaula e, pô, entendi, entendeu? É muito bom, assim, eu diria que mais quem se destaca são os professores que sabem se comunicar com a internet, que é um grande mercado aí abrindo. Pô. Mas eles sabem se comunicar em videoaula? Os meus professores, ou os professores que eu vejo... Ah, os meus professores... Não, os teus lá da escola mesmo. Não, peraí, Davi. Se os deles, se ele falar que não sabe, ele tá ferrado, cara. Ele vai ter...
É verdade. Boa. Mas eu falo, não tem problema não, porque às vezes são grandes professores sinistros, dos melhores que eu já tive na minha vida, que não conseguem se adaptar, entendeu? Mas na minha escola, por exemplo, se eu pensar em todas as matérias assim, eu diria que vários conseguiram se adaptar. Tem professor meu, cara, que tem canal no YouTube, que eu fico meio assim de comentar aqui o nome, mas depois eu posso até passar para vocês darem uma olhada, o trabalho do cara é sinistro. Tem canal no YouTube, produção maneira pra caraca, de graça para todos os alunos, ajudando o vestibular. Então, por exemplo, esse cara se adaptou, sabe? Assim, muito fácil, mas tem uns que é difícil, muito difícil mesmo. O problema não é nem a videoaula, cara. O problema normalmente é as salas de aula do Google. Não sei se vocês conhecem esse recurso. A gente já tentou usar, mas teve dificuldade. Você viu que para começar o programa a gente demorou pelo menos umas 3h30, né? Só para poder plugar o fone no telefone. Mas é difícil, cara. Essa é a questão mesmo, é o Google Classroom. Eu diria para vocês, o maior problema é o Google Classroom. Porque a real é que, no final das contas, professor é professor e falar é falar. A retórica não muda. A parada é, tipo, não saber usar as ferramentas do Google Classroom, não saber se comunicar, não saber ver os e-mails, não saber ver os comentários, não saber postar prazo, tudo muito... A seu moral totalmente, sabe, desconfigurado. Você não diz o que é atividade, você não diz o que é matéria. Chega uma atividade e caraca, mais um dever. Não é atividade. O cara pôs como atividade, pôs prazo, e era só uma cópia, uma revisãozinha pra gente. Entendeu? Então, acho que só ferra mais ainda os alunos. Mas tem muitos que tiram isso de letra, tiram tudo de letra. Aí. Pô, interessante ver esse lado, esses comentários, né? Porque no caso, assim, especificamente, sem também colocar você na fogueira, mas você se sentia, a tua escola já estava preparada para... É que ninguém estava preparado para a pandemia, mas assim, o pessoal já estava migrando para o online, já estava assim, tendo esse movimento ou não? Foi de repente com a pandemia que foi tudo para o online? A gente já tinha Google Classroom, tinham professores que não tinham, mas eu acho que a maioria tinha, mas basicamente não usava, muito raro. A gente tem essa questão do Google Classroom desde o 8º ano. A escola já tem uma boa relação com o Google, então eles já estão trabalhando isso. Mas muitas vezes passava o ano e no ano inteiro tinham o quê? 5 publicações. Tem professor hoje em dia que faz 5 publicações em 3 dias. Então é muito curioso, os mesmos professores que só faziam 5 no ano. Então, estava e não estava preparada, eu diria. A escola estava, mas certos professores não. Mas é normal também, né? Não dá para exigir do profissional que ele tivesse preparado do dia para a noite, né? Apesar que no ensino superior isso já foi, essa tendência já era bem latente. Já tinha bastante, praticamente tinha curso que metade já estavam tudo online e a instituição querendo botar 100%. Aliás, várias instituições colocaram cursos, principalmente na área de humanas, na área de business, enfim. Voltando para cá e não colocando o nosso convidado em situação muitas vezes difícil, vamos falar de hype da semana para dar uma aliviada, e daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre educação. Para aliviar, né, pô? Vamos ver o hype para ele, por exemplo, porque hype para a gente, não sei, né? O que você andou vendo, Antônio Pedro, o que você andou vendo essa semana que chamou a atenção na internet, que você diria que está bombando aí? Destaca 2 coisas, por exemplo. Cara, o que é que eu não sei diria o que é hype da semana para assim, porque eu fico meio assim do que é o hype, mas eu diria que eu acho que o assunto mais comentado da semana, eu acho que eu já vou levar para um assunto muito complicado, mas para mim foi o grande assunto, é a volta do BBB. Vocês viram isso? Não vimos. A volta do BBB em Brasília. Toda semana sai um ministro. É o paredão. É o paredão, cara. Bolsonaro é o líder, né? Toda semana. Já indica e sai, não tem nem votação popular. Pois é, não deixa nem a gente votar, pô. Aí,
Antônio, mas a tua galera é engajada politicamente, assim? Vocês gostam de falar, vocês discutem? Na hora do recreio, vocês brigam por causa de político? É polarizado lá na tua escola, assim? Como é que é isso, cara? Eu diria que no ano das eleições foi uma parada sobrenatural, assim, porque eu realmente não sei o que houve comigo e acho que com todo mundo. Cara, era o dia inteiro, todo santo dia, discussão de política na sala. E pessoas que eu sempre discuti numa boa, sabe, que tinha horas que a gente quase caía na porrada, assim. Porque eu me lembro que, por exemplo, eu sou um cara que tem uma tendência mais liberal, mas assim, pra direita. E aí, eu via muitos amigos meus mais de esquerda tratando o Ciro Gomes, que eu tenho minhas desavenças, não gosto muito dele, mas não odeio ninguém, mas não odeio ele também. E aí, quando ela me mandou 12 motivos para votar no Ciro Gomes, quando eu vi aquilo, aí eu vi todos os 12 motivos, vi a fonte dos 12 motivos. Uma das fontes era o site dele, que era provando uma matéria. O Ciro Gomes fez isso, estava no site dele. Aí, cara, quando eu vi aquilo, deu um ódio no meu coração, assim, que eu fiz 12 motivos para não votar no Ciro Gomes. Eu não achei uma corrente. Aquilo era uma corrente que ela estava encaminhando. Eu fiz os meus. Eu procurei 12 motivos na internet. Eu devo ter passado umas 3 horas fazendo. Então, assim, eu sou um cara bem engajado. Eu tenho amigos bem engajados também. Mas, pô, ano passado foi o meu detox de política. Eu não quis nem saber sobre política para não ter um treco do meu coração. E vem cá, o professor, na hora que ele vê que vocês estavam discutindo de 12 motivos para votar, 12 motivos para não votar no cara, o professor entrava numa de que tem que votar no cara, de que não tem que votar no cara, ou ele motivava o debate? O que ele fazia? Cara, eu sou um aluno que sempre tive ótimas relações com meus professores, sempre brinquei. E vários professores que eu sempre discuti. Tinha uma professora minha, cara, que era uma mãe pra mim, eu amava ela, amo ela, pô, querida demais. E ela tem uma visão muito progressista da política. E teve vezes que às vezes era uma aula assim que não tinha muito tema. Eu me lembro que era fim de ano, então a gente estava meio que corrigindo as provas e tudo. Aí a gente começou a discutir. Eu comecei a discutir com uma amiga, era sobre a reforma trabalhista. E aí a professora entrou, e aí a minha amiga saiu do papo e ficou eu e a professora discutindo, mas sempre num tom muito amigável e sem desrespeito. Mas muitas vezes tem os professores que concordam mais comigo, mas a gente sabe, não é mentira, que a maior classe dos professores tem uma visão mais progressista da coisa. E que bom para eles, não estou falando para colocar câmera na sala de aula ou nada do gênero. Mas sempre que tem uma discussão, é isso, na maioria das vezes. Tendem a ir para o lado mais progressista da situação, mas eu diria que na maior parte dos casos é incentivar o debate mesmo. Eu diria assim. Eu concordo contigo. A maioria dos professores chutam de esquerda, né? São da canhota. Mas isso é aparelhamento, né? Que aconteceu já vem de 30 anos para cá. É difícil você ver um professor de centro ou centro-direita, ou até mesmo direita. É quase raro. Isso aí é até falado abertamente, inclusive, pelo Pondé. O Pondé fala muito isso. Né, que é o grande hype, né, o grande lance nas instituições de ensino superior, por exemplo, até para conseguir pesquisa, conseguir estar inserido e tal. Esse é o discurso do Pondé, né? É você ser de esquerda. E que é difícil o discurso progressista é muito mais bonito, né? No sentido da utopia, de você buscar aí uma solução para todo mundo feliz, contente, com acesso a tudo igual. Politicamente correto, né? Politicamente correto. É um discurso que fica mais fácil das pessoas absorverem. E hoje em dia, se você quer ter destaque, por exemplo, nas redes sociais, é muito mais fácil você ir por essa linha do que você ir pela outra. A outra consegue se destacar, precisa ter um lado muito mais combativo, muito mais agressivo até, para conseguir aí agregar uma galera em torno daquele discurso. Do outro lado, não. Qualquer pessoa que tem algum alinhamento, né, com essas posições
ela recebe ali imediatamente um afago ali, um abraço, um Mas é legal a acarinhamento. escola falar o seguinte: cara, você pensa que tem que ser de esquerda? Defende aí teu ponto. Você pensa que tem que ser de direita? Defende aí teu ponto também. É legal quando a Isso escola, seria faz um fundamental, né? motivo a galera, porque o pessoal tem que começar a pensar, né? De onde é que eu estou tirando as Tá. minhas fontes? Será que eu só estou repetindo o que alguém me falou? Será que eu estou processando alguma coisa aqui dentro? E aí, quando você, ali na escola, então, que todo mundo, adolescente é cruel pra caramba, meu irmão. Você quer ganhar aquele debate. Então, você se obriga a você ter melhores argumentos. Então, acho, cara, sensacional se tem aí uma motivação ao debate. E para o professor é uma vingança também, né? Ver o circo pegar fogo aí com esses moleques discutindo, pô. Se eu fosse professor, eu ia adorar. O grande barato é a gente ter o discurso, é isso aí. Você não proibir a manifestação da tua opinião, seja ela qual for. A gente tem que promover o diálogo. Eu falo isso bastante porque assim, a minha história ela é baseada nisso, né? A ideia do Flicos surgiu por causa disso. A gente sempre pensou que o mais importante, e as pessoas reclamam disso hoje, é bom a gente deixar claro que todo mundo bota o dedo lá. Porque a mídia é tendenciosa, a escola é tendenciosa, e é tendencioso o fulano. E, na verdade, quando o cara escuta o contraditório, ele fica revoltado. Ele sabe, a reação dele não deveria ser essa. A reação dele deveria ser o debate. Não é para se revoltar, não é para você ficar com raiva de quem está falando algo diferente do que você pensa. Escuta, pega aquilo ali, sei lá, se você não quiser tomar alguma atitude ou repensar as suas posições, pelo menos escuta e rebate num tom bacana, que promover o diálogo é muito importante até para a gente sair de situações malucas como a gente está vivendo hoje. É verdade. Ô, Antônio, então, assim, deixa eu te falar, tirando o BBB, né, que a gente não sabia que tinha voltado, mas foi bem legal essa, 1-0 para você, que te chamou mais atenção? Porque o BBB realmente está chamando muita atenção, tá brabo o negócio. Mas tem alguma outra coisa para você destacar assim essa semana? Porque eu tenho uma coisa que está bombando muito aqui na internet e eu achei que você fosse falar, mas se você não falar, eu vou comentar aqui que foi o bate-boca do ministro da Educação com a jornalista da CNN, Mona Lisa Perrone. Isso aí está bombando aí na internet também. Parece que a vingança, a vingança, né? Parece que ele foi para falar do Enem e resolveram perguntar já na lata para ele, resolveram mudar enfim, mudar lá o combinado e perguntaram sobre a demissão do até então ministro da Saúde, né, do Tais. Então, assim, isso aí tá, assim, o hype tá altíssimo na internet, tá bombando. Você chegou a ver essa entrevista? Vocês chegam a conversar na escola sobre, por exemplo, há pouco tempo com a Regina Duarte, agora com o ministro da Educação. Vocês conversam esse tipo de assunto na escola? Cara, a questão do ministro da Educação, o Márcio comentou comigo, acho que foi ontem essa entrevista, não foi? Foi há pouquíssimo tempo. E eu, não foi vi... Foi há pouco tempo. Eu não sei se foi ontem, porque eu não sei quando é que esse programa vai pro ar, mas foi há pouco tempo. Foi há pouco tempo, e eu não vi, cara. Eu vou ver, inclusive, depois disso aqui, provavelmente, porque deve ser muito bom. Mas falando assim, da Regina Duarte, cara, assim, foi bem engraçado. Porque eu acho que o maneiro do governo Bolsonaro... Caiu aí, caiu. Coisas que acontecem. Estavam me zoando, Caio. Desculpa aí, Antônio, mas não posso ficar quieto. Foi falar de mim, o telefone caiu, deu loop, a gente ficou tonto. Todo mundo aqui. Vamos lá, vamos voltar para o assunto. Olha um gato. Eu acho que eu vi um gatinho. Mas vamos lá, Antônio, desculpa te interromper, porque caiu, cara. Não posso deixar passar. Acontece. Que fofo. Diga lá, Antônio, o que a gente estava falando mesmo? Que eu já me... da Regina Duarte. Diga lá, o que é a tua opinião lá? Foi assim. Eu juro que eu nem ia ver, assim. Eu achei que ia ser meio morna essa entrevista, que não ia ser nada demais. E aí, quando todo mundo começou a falar, inclusive eu fui na Flicos e tinha alguém que postou o vídeo na íntegra. Eu fui lá ver. Cara, assim, eu acho que o maneiro do governo Bolsonaro
é que ele tá unindo todas as pessoas que eu passei a minha vida inteira discutindo, agora a gente tem algo para concordar. Sacou? Porque isso que é o maneiro. As pessoas que sempre eu fiquei discutindo, aí a gente, cara, tá difícil, hein? Tá difícil mesmo. Porque Tem quando. muito meme. Não, a Regina Duarte, cara, eu acho que ela devia sair de ministra, não, de secretária, devia sair de atriz e virar comediante de stand-up, cara, porque ela realmente é muito talentosa, muito. Quando ela começou a cantar acho que a música da ditadura foi a que ela começou a cantar, num contexto completamente nada a ver. E aí, cara, ela começou a rir, aí o cara começou a discutir com ela, aí ela começou a colocar uns argumentos sem sentido na mesa. Pô, aquilo foi demais. Eu comecei a rir, eu comecei a ficar dando loop naquilo. Fiquei várias vezes vendo, assim, muito É bom. uma fábrica de meme, né? A gente vem passando aí por governos que geram memes como nunca na história. A gente não tinha tanto recurso antigamente, tudo bem. Mas é assim, porra, Fernando Henrique, Collor, Itamar, eram chatos, né, cara? Seguia muito a diretoria do cargo, tem que parar com isso, cara. Perto dessa galera, eles eram chatos mesmo. Essa galera aí tem mais. Cara, é o que a gente estava falando até no programa do Lula Vieira, né? A gente agora entrou numa era de autenticidade. Então, enquanto a gente tinha Itamar, FHC, que era todo mundo com terno e gravata, e tudo que eles falavam era muito editados e decorados, depois a gente passou para o Lula, que ele já chega numa espontaneidade, mas ao mesmo tempo, putz, você sabe que o negócio lá não está certo, e aí já começa uma coisa de crítica. Aí depois você vem com a Dilma, que ela tenta ser autêntica, mas aí ela. A Dilma eu acho que ainda não batemos a Dilma, né? Que ela, para meme, era um negócio assim, top, ela é imbatível no mundo. A Dilma, ela começa a inaugurar a era dos memes, porque ela é o meme que ganhou vida e assume a presidência. Aí depois você entra ali no Michel Temer, que foi essa transição, e agora a gente chega no Bolsonaro, que é aquela autenticidade elevada à milésima potência. Mas e o Temer deu bastante pano pra manga também, cara. Eu diria, assim. O Temer ficou muito naquela história do vampirão, né, cara? Do cara que tava ali meio morto, meio vivo e tal. Mas ele ficou muito limitado ali naquele mesmo meme. A Dilma não, cara, que a Dilma se superava, ela conseguia criar coisas novas todos os dias. Era um negócio de louco. E aí eu acho que o Bolsonaro meio que se revoltou com essa história e falou assim, não, você não é tão boa. Mas o fato é o seguinte, eu acho que a gente realmente, o equilíbrio é a melhor coisa. Essa brincadeira que ele fez com a gente do BBB foi muito bacana e a gente tem que torcer mesmo para que a gente, por exemplo, na escola lá vocês devem conversar muito, né? Porque a pandemia ela não é exclusividade só da gente, né? Mas deve ser complicado. Porque você está fora da sala de aula, então vocês abrem chat entre vocês, na hora que vocês estão assistindo a aula, vocês conversam entre vocês assim, no virtual, porque não tem um contato, né? Depende muito da pessoa. Eu diria que o hábito de vamos nos reunir num Meet para conversar não é o ato que assim, a gente mais faz. Acho que teve um dia que eu e os meus amigos, na hora do recreio, a gente ligou o Meet e ficou lá conversando. Mas, assim, eu acho que talvez entre as mulheres, entre as meninas, isso acontece mais. Porque a maioria dos homens da minha idade tem um auxílio que é o videogame, né? Pelo menos a gente que é favorecido, que a gente tem dinheiro para isso. E, cara, assim, é videogame. Então, converso muito com os meus amigos que jogam o mesmo jogo que eu e ficam, mas eu diria que o hábito de fazer ligações e o Meet não é tão presente, mas é presente. Às vezes eu ligo com um amigo... Já que você falou em videogame, que eu gosto pouco, qual é o jogo que tu gosta? O Call of Duty Warzone. Cara, esse jogo eu viciei, eu jogo todo dia. Muito, muito bom. Fica a indicação. Eu gosto muito Assassin's Creed, conhece?
Pô, joguei muito. O último que eu joguei foi Virou o tricô agora. Muito bom. Entrar Passado, nesse então papo eu de joguei, videogame. é coisa antiga, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto a galera hoje é no videogame, quer dizer, você não tem mais o contato na escola, vocês não estão mais conversando ali naquele dia a dia. Então, o encontro com a galera hoje é no videogame só, quer dizer, não tem um WhatsApp, não rola aí um outro mecanismo para vocês baterem papo. É através Rola, do game. rola o WhatsApp, cara. Eu quero saber o seguinte: estão furando a quarentena para jogar bola? Pô, queria eu. Pô, é que agora esse vírus é meio maluco, né? Mas como eu já testei positivo e já tô bem, pô, bem que podia liberar a pelada dos positivos, né? Bem que ia ser maneiro. Põe numa bolha todo mundo. O problema é que não sabe se isso pode. Quem já teve, se pode É isso, voltar a ter uma mutação. é muito louco, cara, muito É isso, louco. muito louco. As informações são muito precárias e são diversas. Vem informação em tudo quanto é que é lugar. Cada vez é uma informação nova, cada vez é um país com uma pesquisa nova. É complicado. Mas eu tô brincando, tá? Fiquem em casa, porque senão o YouTube derruba o vídeo de vocês, pelo amor de Deus. Por favor, por favor. Você tem falado com a galera, cara, em algum momento, assim, tem se reunido virtualmente ou não? Só no videogame mesmo? Cara, o WhatsApp, eu diria que mensagem tem muita. A gente tá conversando bastante por mensagem, assim. Bastante, hoje talvez é uma palavra muito forte, mas a gente conversa, manda umas mensagens, brinca, às vezes no meio das aulas, às vezes acontece algo engraçado, a gente vai lá e comenta. Mas eu diria que videogame é porque é um público muito seleto. Porque eu diria que no meu maior ciclo de amigos tem uns, seria 7 homens e 7 mulheres, mais ou menos, na média, assim. Então, eu meio que sou restringido de não ver, de conversar muito com as minhas 7 amigas, porque elas não têm um videogame. Aí é difícil, a gente fica no telefone e uma hora o papo acaba. Videogame, né? A gente pode passar o dia inteiro que o papo vai se renovando. O papo vai, a cada segundo, quando. Caraca, pô, viu essa jogada aí maneira? Pô, a gente vai conversando, vai se divertindo, mas. Por exemplo, eu não tenho muitos amigos que gostam do jogo que eu jogo. Joga normalmente eu e um amigo e só. Raramente entra outro, por exemplo. Então, eu tô tendo muito contato com esse amigo. Com os outros, nem tanto, mas eu ainda converso. Sim, mas é WhatsApp, majoritariamente WhatsApp. Não tem muito da gente, vamos fazer uma call para conversar. Difícil. Vou fazer uma outra pergunta aqui. A gente sabe que existia uma resistência muito grande em fazer compras pela internet. O brasileiro ele não tem o hábito como tem o americano. O mercado lá de compras online é um negócio absurdo. A Amazon quebrou muitas empresas. A Amazon é um gigante, né? E a Amazon agora está começando a chegar aqui aos pouquinhos e daqui a pouco vai começar a incomodar também. Você dentro de casa, com seus amigos, você vê os pais comprando mais. Quer dizer, hoje não tem muita opção, né? Se o cara não comprar pela internet, ele talvez não consiga comprar aquele produto, aquela situação ali que ele quer. Você teve alguma dificuldade com a tua família de introduzir esse conceito da compra online dentro de casa? Porque a gente sabe que tinha resistência. Ah, eu diria que não, porque o meu pai ele trabalha com tecnologia. Então ele está sempre muito bem antenado. Eu diria que minha mãe e meus avós é mais difícil. Porque eles são muito cabeça dura. Aí às vezes como a gente está só indo do meu pai para minha mãe, da minha mãe para o meu pai, por exemplo, às vezes eu tô lá e aí bora pedir um açaí, por exemplo, a gente vai pedir, aí não pode pedir no iFood, porque os meus avós estão achando que vão clonar nosso cartão. Isso aí é difícil, cara. Isso não mudou com a pandemia. Ainda está usando o telefone. Mas pô, aqui no meu pai, por exemplo, eu fiz um curta no início do ano, que a gente gravou. Todos os equipamentos foi compra online, porque, pô, comprei equipamento, assim, não vou aqui na loja do lado que o preço vai estar o dobro. Eu vou na internet, eu acho um equipamento, inclusive que eu mostrei para vocês no início, a Softbox. Cara, eu vi Softbox por 4 vezes o preço. E essa Softbox que eu peguei é boa, muito boa, e é por R$100 ou menos, pelo que eu me lembro de ter comprado assim.
incluindo frete. Então, assim, eu acho que hoje em dia pode até entra em todos os mercados, eu acho, cara. YouTube, sabe, cinema, sabe? Pô, se um jovem cineasta quisesse fazer um filme nos anos 80, esquece. Não ia conseguir. Hoje em dia, pô, eu fiz um filme com uma qualidade de filme mesmo, a gente só vai ver quando tiver feito, quando a galera comentar, mas qualidade técnica, sim, 1080p, 60 não, 24 FPS, sabe? Eu não perco para nada. Então acho que a compra online, assim, agora voltando no tema, a compra online abriu horizontes para todo mundo hoje em dia. O Whindersson Nunes, o cara tá faturando milhões e usa uma GoProzinha, assim, pô. Ô, Antônio, mas você quer seguir essa pegada de cineasta? Tua pegada é essa? Você está pensando em, quando terminar o colégio, aí, a escola, fazer faculdade de quê e seguir que carreira? Pô, eu acho que se um dia pegarem isso aqui e me virem falando isso, eu vou ser escorraçado em qualquer faculdade que eu for. Mas a real é que, cara, faculdade de cinema, assim, beira a inutilidade num nível assustador. Assim, porque aí, pô, todos os professores vão me destruir agora, todo mundo. Todo respeito aos professores, mesmo depois que eu disse, todo respeito aos alunos. Mas, sabe, eu já vi vários casos de, cara, não sei o que eu vou fazer da vida, eu vou fazer cinema na faculdade para ter um diploma para caso eu for preso. Entendeu? É muito difícil. Para não ser réu Porque. primário. Mas essa tua visão é interessante, cara, porque na minha época, há um tempo atrás, que não faz muito tempo, a gente tinha uma visão Faz meio. muito tempo, sim. A gente tinha uma visão que era meio. Tinha esse lado assim, não muito legal, mas, pô, isso já foi, cara. Isso aí eu acho que já tem. Já ultrapassou esse preconceito com relação até ao meio artístico, que eu me lembro que, pô, quando eu fui falar para os meus pais, com 18 anos, que eu ia fazer tablado, puta, fui escorraçado, assim, foi um negócio absurdo. Hoje em dia, pô, é bem mais fácil, o meio em si profissionalizou de uma maneira absurda, entendeu? Então, assim, eu acho que até as próprias escolas, eu não sei se você... não estou defendendo nem fazendo... mas também não estou querendo massacrar, porque eu acho que mudou muito a mentalidade, entendeu? Eu acho que pode ser que tenha escolas realmente que não são boas, como tem em toda a carreira, em todo o segmento, mas eu acho que a gente já teve um avanço muito bom, inclusive de mentalidade, entendeu? Porque realmente, quando eu entrei para o tablado, eu quase fui deserdado. Entendeu? Era aquela coisa de, pô, não quer estudar mais, não quer mais fazer porra nenhuma na vida, vai fumar maconha, vai sei lá o quê, enfim, a gente vai cair, o YouTube vai cortar esse vídeo aqui, porque a gente está falando um monte de palavra que costuma, né, não ser muito legal. Mas tinha esse preconceito, né? Eu acho que melhorou muito, 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 muito. Isso eu estou fazendo uma defesa nesse sentido, porque as pessoas... Oi? Falando mais, eu acho que ele não está nem criticando o caminho, não. Ele está falando mais com relação à qualidade do ensino nessas Sim, mas eu acho instituições. que a qualidade ela era muito ruim. Mas isso na minha época, eu acho que já melhorou bastante. Se continuar ruim, eu não sei. Mas assim, eu acho que na minha época era muito pior. Era uma Mas coisa quando eu assim. falo sobre inutilidade, não é sobre a qualidade, não. Porque eu creio que, acho que ser diretor, por exemplo, que é o que eu quero fazer, é algo que o futuro vai me dizer se eu nasci com um dom ou se eu não nasci com um dom. Porque eu vou. Nenhuma escola de cinema vai ensinar ninguém a posicionar uma câmera como o Kubrick fazia, a dirigir uma sequência como Scorsese faz. Nenhuma escola de cinema. Então eu vejo muito mais legal para mim fazer uma outra faculdade, uma qualquer que seja, literalmente qualquer que seja, por exemplo, economia que é bem ampla e que é algo que eu gosto. Eu acho muito mais legal para mim fazer uma faculdade dessa e, sabe, pra mim, eu acho que a parada pra tu é claro que ninguém vai chegar na perfeição, não interessa. Mas você, para você tentar atingir o seu maior conhecimento e melhorar, é ver filme, fazer filme e trabalhar em filme. Que foi o que eu tô fazendo. Eu estagiei num filme, já pode falar, porque já saiu, já foi publicado, que é o Tudo Bem no Natal que Vem.
Eu aprendi coisas de cinema que se eu tivesse feito meu filme antes de estagiar, eu tava lascado. Porque eu não tô falando que eu sou um gênio do cinema, não, mas eu sempre tive um olhar mais sensível para fazer uma cena. Por exemplo, a gente tem um festival de videoclipes na nossa escola, eu sempre tive um olhar mais sensível para fazer uma cena do que muitos amigos meus. Então eu curto fazer a parada, eu curto estudar como constrói uma narrativa, eu curto estudar cinema. E eu sinto que, pô, cara, 10 estágios farão muito mais diferença na minha vida do que muitas vezes uma faculdade, com todo respeito a várias pessoas que estavam que estavam lá, que fizeram faculdade de cinema, que me ensinaram muito, mas eu acho que é muito arriscado você jogar todas as suas fichas. Eu aprendi muito, cara, vocês não têm noção, assim, é uma parada assustadora fazendo filme e trabalhando no filme. Eu acho que a prática, muitas vezes, e a questão do contato, né? Eu, por exemplo, eu fui no mercado online, comprei um microfone. E esse é o grande problema do mercado online, que você não tem como testar as coisas antes. O microfone deu pau. Eu liguei para um cara que trabalhou comigo lá, como eu era estagiário, todos eram meus chefes, mas ele era do departamento de som, cara, super gente fina, muito do bem. Liguei para ele, ó, cara, ele já tinha me emprestado um gravador, ó, deu problema aqui, cara, o que eu faço? Aí ele, pô, vem aqui. Aí eu fui lá, ele, não pega pega esse microfone aqui e faz teu filme. Cara, qualidade do som profissional, assim. Não, sabe, não acho difícil numa faculdade de cinema eu teria um contato. Esse cara que me deu o microfone é se não o maior técnico de som do Brasil hoje. O cara tem cada trabalho sinistro. Então, assim, eu acho que para todo mundo, agora, desvirtuando rapidamente do assunto, se você tá vendo, você quer fazer cinema, cara, procura um estágio, sacou? Faz um filme. Essa é a minha dica, assim. Acho que isso vale para tudo, né, cara? Qualquer área. Qualquer área. Eu vou te falar, faculdade de humanas, inclusive, cara, se não se reinventar, já acabou, viu? Porque fica cada vez mais distante aí entre teoria e prática. É bom que a gente está quase detonando, né? A gente vamos tomar porrada, mas tudo bem. Enfim, uma coisa engraçada. A gente tem que se montar, cara. Esse negócio do ensino, eu acho que a faculdade de cinema eu não conheço profundamente, não. Mas de ouvir amigos que se formaram aqui e depois foram estudar lá fora, eu acho que tem muito a ver com o que o Antônio está dizendo. Lá fora é prática o tempo inteiro, cara. É pau na máquina, o cara gravando, editando, filmando e fazendo papel de ator e de câmera e de diretor. E a galera reclama que aqui não tem a mesma pegada, não, que aqui fica muito na teoria e a galera esquece que o filme é filmado, né, cara? É um organismo vivo, não é livro. Eu posso fazer um pequeno OBS só porque eu falei sobre fazer estágio? Não é fácil assim, né? Não é fácil você arranjar um estágio de qualquer filme, só deixar... Eu não tô na Disney achando que você bate na porta de qualquer um e consegue um estágio, pelo amor de Deus, tá? Mas se você conseguir, eu acho que para algumas pessoas vai ser mais fácil, para mim foi privilégio, é situação hoje em dia, mas para outros não vai ser, mas se essa é a minha dica, cara, eu sei que para alguns que vão estar ouvindo às vezes vai ser mais difícil, para outros vai ser mais fácil, mas se você conseguir, cara, mas mais difícil... Tem celular na mão, você tem hoje câmera, todo mundo tem câmera. Uma produção você consegue fazer. Então, o mais importante é aqui, ó. Primeiro, você querer. Isso é sensacional. Você quer, eu vou fazer. Segundo, iniciativa. Porra, vamos fazer? Junta uma galera e faz. Né? E o terceiro é executar com carinho aquilo ali e como se estivesse fazendo um filme de verdade. E aí bota a tua obra na rua, cara. Porque se ela for boa, vai ter gente sim querendo comprar, vai ter mercado e vai ter gente vendo o teu trabalho. Tem essa oportunidade hoje. Viramos madrugada, cara. Foi uma parada, foi a experiência mais exaustiva da minha vida, mais do que o estágio. Porque no estágio a gente tem que cumprir as leis trabalhistas, né? 12 horas e acabou. Lá, quer dizer, teve um dia até que a gente trabalhou 15 horas seguidas lá no set. Foi bem punk. Mas tinha vezes que a gente pegava... Porque como a gente não tem uma estrutura de tamanho, então a gente começava num dia, começava às 7 da manhã, tinha pausas ao longo do dia,
e a gente terminava às 6 da manhã. Então era uma coisa de louco. Foi um trabalho muito ferrado mesmo. Acabou Pessoal, voltando aqui só um pouquinho, porque eu lembrei agora, vocês estão falando isso, eu lembrei desses recursos, né? O smartphone e tal. Eu me lembro que dando aula, não faz muito tempo, né, sem falar nome da universidade, mas quem foi meu aluno vai saber, vai lembrar disso aí. Eu dando aula, né, no quadro ali, botando a matéria, conversando com os alunos e tal, daqui a pouco todo mundo ri, mas é uma risada assim uníssona, né? Todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, estava a turma inteira num grupo de WhatsApp, deviam estar me zoando, né, logicamente, aí numa brincadeira qualquer, alguém deve ter falado alguma coisa engraçada no grupo, e todo mundo riu junto. E era dia de prova, era dia de AV1, AV2, eu não me lembro, mas era dia de prova, né? E aí eu era uma turma de noite, e a gente sabe que a galera pega, né, cola de celular, aquelas coisas todas e tal. Eu distribuí a prova, o pessoal ficou, já todo mundo preparado para suas colas e tal. Começou a prova, com 15 minutos de prova, eu apaguei literalmente a luz. Você só via as luzes dos celulares vindo, assim, de baixo para cima. Cara, eu apaguei, eu comecei a fazer isso em tudo quanto é que é prova de turma de noite. Genial. Você imagina. Eu apaguei, tem aluno meu que até hoje fala, professor, era sensacional. Meu, cara, eu pegava, né? Eu falava, ó, não tem jeito, a pessoa não tinha nem como se defender, porque a luz vinha de baixo para cima. Entendeu? Então, assim, eu cansei de pegar cola, né, assim, entendeu? Apagando a luz à noite. De dia não dava, porque entra a luz, você não tinha como. Mas à noite, cara, dava tipo um BO mesmo na sala, um blackout. Pô, mas assim, você vê, a minha sacação era mais à noite. De dia eu não tinha como é que eu ia fazer para pegar? Entendeu? E também o professor não é um inspetor para ficar pegando cola, né? Vamos combinar que o aluno, assim, se passar e colar, quando ele for exercer a profissão, o mercado vai limitar, o mercado é que vai escolher. Então não adianta você passar uma faculdade inteira, o seu curso inteiro colando, porque lá na frente o mercado vai cobrar, cara. Entendeu? E se você tem talento, já é um bom começo, já é um excelente começo. Agora, também talento sem conhecimento não adianta. Entendeu? E também, né, conhecimento sem talento fica mais difícil, mas é importante ter o conhecimento. Se você não tiver muito talento, o conhecimento vai te ajudar bastante nessa hora. Entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa... eu queria deixar registrado aqui, porque até o modo de colar, o modus operandi de colar, mudou, né? Entendeu? E tem mudado, né? Eu tenho falado com os amigos. Tudo, cara. Tem gente que vai com ponto. Não sei se vocês viram isso. Acho que foi numa prova, não sei se foi já, com ponto. Cara, um ponto, bicho. E o cara passando ali as respostas. A tecnologia, cara, ela é pro bem e é pro mal também, né, cara? E mal funciona muito mais, né? Vamos combinar, porque eu vou te falar. Com ponto, eu também peguei e não acreditei. Eu não acreditei, porque eu falei, pô, você tem problema no ouvido? O cara falou, é aparelho de ouvido. Eu sabia que não era, estava zoando. Mas é impressionante. Mas, Davi, você que pegou aí uma fase de meio que intermediação, acredito eu, como é que você vê? Você já tinha esse esquema todo tecnológico funcionando a favor do aluno e do professor, ou ainda estava naquela fase de mutação, digamos assim, de transformação, que hoje é tudo digital praticamente? Não, ainda estava... O segundo tua resposta. Mas, Sandro, o negócio do smartwatch hoje também te ferrei, meu amigo. Você olha pro relógio ali, tá uma cola, cara. Não tá fácil. O smartwatch... Esse eu não convivia, não cheguei a pegar smartwatch, não. Mas impressionante, cara. Smartwatch é sinistro. Eu peguei uma fase aí de transição, mas assim, o que eu quero levantar é o conceito do que é a cola. Por exemplo, o que eu falei da calculadora. Por que não poder usar calculadora se no dia a dia, no normal, você pode usar uma calculadora? Então, por que você não pode usar uma calculadora numa faculdade? Pô, não faz sentido nenhum.
Então tem coisas que... Só que isso era considerado cola. Então eu sou contra esse conceito de que calculadora é uma cola. Para mim não é uma cola. Então é uma questão realmente de você mudar o conceito. E aí cabe o professor ou a instituição de ensino fazer provas que realmente exijam mais da criatividade do aluno. Por exemplo, uma prova de redação. Né, Davi? Da reflexão, porque exige a reflexão também, porque você pode até ter uma prova com consulta, desde que a pessoa não copie o que ele leu. Que ele consiga interpretar. O problema é interpretar. Isso acontece comigo, né? Pra caraca. Sim, e aí você tem uma redação, por exemplo. Uma redação você não tem como colar. É uma prova que você tem que interpretar alguma coisa, ou, por exemplo, uma prova mesmo de matemática, mas que você tenha que desenvolver o resultado, não seja só aquela múltipla escolha do negócio final ali. Enfim, existem formas mais criativas da gente começar a se avaliar. Eu tenho essa minha visão de que faculdade de humanas precisa ser completamente reinventada, porque ela ainda não... Ela está demorando muito para discutir esse tipo de avaliação, o que realmente aquilo vai transformar o aluno ou não. Eu não acho que uma faculdade de administração consiga formar empreendedores. Eu fiz faculdade de administração, a aula de contabilidade era aquela coisa que parecia que todo mundo trabalhava na IBM. Aí entrou 1 milhão no caixa e você tem um ativo de 500 milhões. Pô, quando eu fui montar minha empresa, eu não sabia como eu emitir uma nota fiscal de R$ 1.500, porra. Então, caramba, para que serviu aquele 1 milhão entra aqui, 10 milhões entra ali? Não servia para nada. Então, acho que a gente precisa começar a se reinventar isso. E outra, Antônio, isso que você falou, cara, eu acho primordial. Essa coisa do... Primeiro, vamos lá, é você ir fazer, pegar a tua câmera e fazer teu filme. Mas outra, estágio. Cara, estágio pode ser mais difícil quando você não tem muitos contatos, mas eu vou te falar uma coisa. Um cara que é um produtor, um cara excelente, que ele está ali fazendo filme, rodando o filme dele, ele vai adorar receber um e-mail, um inbox, uma mensagem, alguém de 16 anos abordando esse cara na rua, falando o seguinte, cara, eu quero muito trabalhar para você, eu acompanho o teu trabalho, eu sei os filmes que você viu, que você fez. Esse cara vai falar o seguinte, peraí, tem um cara de 16 anos que sabe o que eu faço, que gosta do que eu faço, que é esforçado e que aceita trabalhar ganhando pouco? Ah, vem aqui que tem um estágio para você, amigão. Cara, tem caminho. É que você precisa sair da tua zona de conforto. Não adianta você mandar um currículo normal para todo mundo. Cara, é correr atrás, é transformar CNPJ em CPF, realmente. Cara, eu sei desse produtor, eu sei desse diretor, eu sei desse ator, eu vou bater na porta desse cara e mostrar que eu sou interessado, esforçado e que, cara, eu tô aqui querendo aprender. Você tá afim de me ensinar? Vamos embora trabalhar junto no filme. Cara, acho que esse é muito caminho da gente construindo a nossa educação, cara, sempre por uma coisa prática. Você aprendeu isso no teu estágio e você, como é que você praticou isso? Você já fez um teu filme, cara. Você aprendeu no estágio e praticou. Cara, você deu uma aula de como hackear o aprendizado, cara. Isso é excepcional, cara. Continua fazendo esse negócio aí. E com relação ao que você estava falando, a estágio, contratação de estagiário, eu vou falar rapidamente também aqui, que o nosso tempo está começando a estourar. Uma vez a gente botou para contratar estagiário e deu assim overbook, deu muita gente. E a gente ficou, logicamente, lá nos top 5, depois que fez toda a peneirada, né, aquela peneira tradicional, a gente ficou na dúvida entre 5 pessoas. A pessoa que ganhou era uma menina que pediu, que inclusive desafiou a gente na entrevista, falando que ela não estava atrás de salário, ela estava atrás de experiência. E que nos primeiros 90 dias, por exemplo, se a gente não gostasse dela, não precisava pagar. Isso chamou a atenção da gente no sentido de, ela não está atrás de um estágio para levar na faculdade, ela não está atrás ela está atrás de conhecimento, ela de fato queria um estágio. E ela ganhou, entendeu? Ela de fato ganhou o estágio, porque a maneira como ela falou, a maneira como ela se impôs com a gente, foi totalmente diferente dos outros, entendeu? E tinha gente até, de certa forma, digamos assim, com uma pegada de área de conhecimento até melhor do que o dela. Mas, assim, ela foi ousada de falar, eu não quero grana, entendeu? Eu estou afim aqui de aprender, me dá 90 dias para mostrar meu valor. Eu olhei para a galera que estava na mesa comigo decidindo e tal, e falei, gostei
da atitude, entendeu? Atitude, eu acho que o nome é esse. Eu gostei da atitude, isso aí conquista. Quando você realmente tem atitude, a pessoa para e fala, opa, peraí, você pelo menos presta mais atenção do que aquela outra que não tem, que está só com o papel na mão ali e falando que, ó, tá aqui meu, que eu sei, eu fiz curso disso. Pô, isso aí todo mundo faz. Eu acho que a atitude é importante. E já emendando aqui, tendo a atitude de começar a terminar essa bagaça de hoje, eu vou começar, então, deixando sempre o convidado por último. Eu não vou escolher, não. Vocês dois se escolhem aí para começar a terminar. E, por favor, sejam mais sucintos para a gente tentar não estourar o tempo. Ô, Márcio, fecha rápido aí, porque o nosso diretor Paulinho Cintura diz que você fala muito. Ele manda áudio de WhatsApp. Fecha em 3 palavras aí. Eu estou me sentindo deslocado aqui, tá todo mundo de óculos, eu vou colocar o meu aqui também. Poder ficar mais ambientado, né, cara? Mas eu queria dizer para vocês que esse papo hoje foi sensacional, em todos os sentidos. Falamos de vários assuntos. Acho que essa coisa da educação, ela é hoje na minha opinião, cara, a gente tem que revisitar todos os processos da educação. Estimular menos essa coisa de decorar textos, decorar situações, porque hoje a gente tem o Google aí disponível, a gente tem acesso a uma série de coisas, a gente tem que estimular o raciocínio cognitivo. Como tem muita informação, a gente tem que saber usar a informação disponível. Pega uma coisa dali, pega uma coisa daqui, junta tudo, e desses ingredientes a gente faz a nossa salada. Então é isso que eu queria dizer, meu amigo. Estou com vontade de tossir, tenho que beber uma água, porque... Coronavírus. Davi, suas considerações finais aí para a gente encerrar. Cara, é isso mesmo. Ó, Antônio, show de bola, cara. Muito bom conversar contigo. Você tá se virando aí nessa quarentena. Manda esse vídeo aí pros teus amigos, fala pra galera se inscrever e tamo junto. Posso falar mais uma vez? Desculpa que veio à cabeça. A gente está com um cara super antenado em tecnologia aqui, que é o nosso amigo Antônio Pedro. E eu queria fazer uma pergunta, Antônio, não é polêmica, não. A gente não gosta de polemizar, a gente tenta aqui manter uma coisa bem tranquila. Você acha que o Dória, por ser uma pessoa mais antiga, porque o fato dele ter afastado as pessoas dos automóveis, né? Ele ter restringido o acesso ao automóvel e levado as pessoas para andar de ônibus, trem, você acha que ele pensou que o vírus pudesse atingir os automóveis? Quer dizer, os computadores de bordo poderiam ser infectados por esse vírus? Pode ter sido isso? É um vírus do Transformer, né? Um negócio assim. Gente, a gente estava indo bem. Deixa o nosso convidado vai responder e vai se despedir. Aí já vai estourar o tempo. Vocês nunca conseguem, a gente nunca consegue terminar dentro do tempo. Mas vamos lá, Antônio. Antônio Pedro, por favor, pode responder e já pode ir se despedindo também. Obrigado pela sua participação mesmo. Bacana o bate-papo. Que a gente possa outras vezes conversar contigo daqui a algum tempo e você contar histórias aí novas, trazer para a gente histórias novas aí de experiências, né, boas e tal, e que a gente passe essa pandemia da melhor forma possível. Quanto ao Dória aí, cara, não sei o que o Homem Brinquedo acha, não. Não sei, só sei que essa parada dele do Bolsonaro, eu acho que era maneiro a gente colocar os dois num ringue e ver o que acontecia. Quem ganhar fica na presidência, vai. Eu acho que essa era boa. Eu acho que essa era boa, cara. Mas, bem, já que eu tenho que acabar, né? Porque senão a gente vai estourar aqui o tempo. Obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho. Sei que o lugar de fala, né? Como assim fala? É muito, muito pequeno, que essa é real. Eu estou tendo aula, porque eu acho que é uma pena, essa situação tá uma loucura para quem não tá podendo ter aula. Espero que tudo fique bem com o nosso ensino público, tudo. Tomara que todo mundo chegue em iguais condições nesse Enem aí. Enfim, espero que todo mundo aí, quem puder, fique em casa, por favor. Né, senão o YouTube vai acabar com o vídeo se a gente não meter esse hashtag fique em casa aí. Mas, bem, por favor, fique em casa. Esse vírus é sinistro. Já me atingiu minha família inteira. E não é leve não, tá? Não é uma gripezinha.
Abração. Valeu, bom depoimento. Obrigadão, Antônio Pedro. Até a próxima, meus camaradas. A gente se vê numa próxima muito em breve. Já a gente está de volta. Valeu, galera. Valeu.